Vamos considerar ainda na questão da autoridade e poder, como é que Jesus lidou com a questão do poder. Quando você estuda os evangelhos, você percebe que, na verdade, Jesus subverteu a ordem do poder e da liderança. Ele colocou isso de ponta cabeça, ele colocou isso de cabeça para baixo. Por quê? Para Jesus, em Marcos 9,30, ele diz: vocês, no mundo, quem legisla, o maior é aquele que é servido pelas pessoas, mas aqui entre vós, maior é o que serve. E é interessante porque esse texto de Marcos 9,30 vem dentro de uma disputa de poder, até jocosa, se não fosse trágica, porque Tiago e João são defendidos pela sua mãe, que procura Jesus e diz: olha, Senhor, eu queria te fazer um pedido, quando meus filhos estiverem lá com o Senhor na glória, que o Senhor coloque um ao lado direito e outro ao lado esquerdo. Um pedido absolutamente esdrúxulo, né, que revela como o coração dela estava tão distante da questão da visão de Jesus. Mas aí já seria complicado só isso aí. Mas quando você estuda o texto com mais atenção, você percebe que os outros discípulos ficaram indignados com esse pedido de Tiago e João, ou da mãe de Tiago e João. Por quê? Por uma razão muito simples, é porque eles também tinham a pretensão do poder e da liderança. Então, quando você pensa em liderança, você, na verdade, precisa considerar que Jesus está querendo estabelecer um outro parâmetro, um outro ponto de vista. Existe uma visão muito clara em Jesus sobre o que seria líder. Por exemplo, Filipenses capítulo 2 registra a posição de Jesus, né? Que nós devemos nos tornar semelhantes a Ele, porque Ele, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes assumiu a forma de servo e foi obediente até a cruz. Jesus é um líder que é servo. A sua função é servir. Ele quer servir a sua comunidade, quer servir os seus liderados. E é por essa razão que ele pega a toalha e se dirige aos seus discípulos e lava os pés dos seus discípulos. E Pedro se constrange muito com isso. E Pedro disse: não, Senhor, eu que devo lavar os teus pés. Ele disse: não, mas se você quer ser meu discípulo, você tem que aprender isso. Aqui maior é o que serve. Essa posição de Jesus, ela é subversiva. Ela mexe com todo o esquema de poder que você pode ter na sociedade e tem até hoje. O mundo diz: o maior de todos é aquele que tem um número maior de pessoas que o sustentam. Quantos votos, quanto dinheiro, quanta posição. Jesus diz que devemos acolher o pequenino como rei. O mundo diz: a grandeza está em poder incluir e excluir, capacidade de controlar. Jesus diz: recompense qualquer um que agir em meu nome. O mundo diz que a grandeza está em como posso me desenvolver a mim mesmo da melhor maneira. Jesus diz que a grandeza está em sacrificar-se a si mesmo pelos outros. E é essa forma de Jesus lidar com o poder é que tem que nos orientar. Jesus se tornou servo e ele mostra a autoridade do servo. Liderança envolve sofrimento, como ele expressa em Marcos 10:38, quando fala tomar o seu cálice. Liderança envolve soberania de Deus. Jesus fala para os seus discípulos: não compete a mim, mas compete a Deus. Quem vai dar, não sou eu que dou essa liderança, essa posição, é o Pai que dá. E liderança envolve, acima de tudo, ser servo. Esse é o princípio mestre do grande mestre nosso, que é Jesus. Então, dois mal entendidos que podem acontecer nessa questão do líder servo. Primeiro, ser líder servo não quer dizer que você abra mão da sua pessoa, da sua personalidade ou de sua responsabilidade de liderar e tomar decisões difíceis. Não, absolutamente. Ser líder servo não tem nada a ver com isso aí. Muitas vezes nós, como líder, vamos ter que tomar posições para conduzir o povo para onde queremos ir. Jesus foi muito claro nisso. Jesus não negociava a sua liderança. E isso não impedia que ele fosse servo. Segunda coisa, liderança não quer dizer perda de capacidade crítica e de julgamento histórico. Não, o líder não é uma pessoa que olha para as coisas e fala: mas eu sou humilde. Não, o líder toma posição, o líder orienta, o líder está na frente, ele encabeça a coisa, ele assume a posição que ele é chamado, ele se percebe sendo chamado para fazer. Mas isso não impede que ele tenha uma atitude de serviço, de humildade, e pronto para servir as pessoas.
Então Jesus está interessado, quando ele liderança na perspectiva de Cristo, é essa liderança na qual ele tem uma comunidade de servos, onde os maiores servem os menores, onde os últimos servem os primeiros e os mais poderosos servem os menos poderosos. Então é uma subversão do princípio de liderança, se comparado com a liderança secular que nós temos cotidianamente, diariamente na vida das comunidades, das empresas, né? Então Jesus demonstrou que a prioridade, o último lugar tem prioridade. Jesus demonstrou a autoridade do servo e Jesus mostrou o triunfo da cruz. Esses são pontos absolutamente subversivos quando você estuda liderança. Você não vai aprender isso na Fundação Getúlio Vargas. Você não vai aprender isso na Dom Cabral. Você vai aprender isso nas Escrituras Sagradas. Agora é interessante, pensando nessa questão do líder como servo, tem um cara chamado James Hunter, que ele escreveu O Monge Executivo. Ele trabalha, logo em seguida, desse belíssimo livro dele, ele produziu um texto como o líder como servo também. Ele tem uma formação cristã e ele então trabalha os pressupostos de Cristo nessa questão voltado para a liderança secular também. Mas é muito curioso a forma como ele mostra isso aí. Para Jesus, a cruz é o princípio mestre. Nós não começamos na cruz e continuamos para coisas maiores e melhores. Nós começamos na cruz e ali nos aprofundamos e encontramos o poder da sua ressurreição. A cruz é o ponto de referência de Cristo, né? Os líderes servos, eles seguem a Jesus e não seguem posições. Essa é a primeira característica de um líder servo. Ele segue Jesus, ele não segue posição. As posições nas quais eles são colocados porque Deus quis que eles estivessem ali, naquele lugar, exercendo a função dele naquele exato momento. Mas eles seguem a Jesus. O alvo deles não é a posição que ele pode ter. O líder servo também renuncia os seus direitos para encontrar grandeza servindo os outros. Abre mão de privilégios, abre mão de posições e muitas vezes, e abre mão até dos seus próprios direitos. Para quê? Para encontrar a grandeza do serviço aos outros. Terceira coisa, os líderes servos se arriscam a servir aos outros porque confiam que Deus controla as suas vidas. Essa é a característica do líder servo. Ele está nas mãos de Deus. É Deus quem dirige. Acho muito interessante quando Josué está voltando do relatório dos espias. Os 10 espias estão muito desconfiados e muito desanimados. Caleb e Josué estão firmes, sólidos. E ele fala uma coisa muito interessante. Se o Senhor se agradar de nós, presta atenção nessa frase, nós vamos devorá-los como pão. Olha, eu gosto dessa figura. Se o Senhor se agradar de nós vamos pegar nós vamos devorá-los como pão. Eles não vão resistir a gente. Mas a questão é saber, Deus realmente está no controle da nossa vida? É Deus que está dirigindo a coisa? Ou isso é um projeto de poder? Não é um projeto de serviço, mas é um projeto de poder. Os líderes servos também nas Escrituras Sagradas, eles imitam a Cristo, tomando a toalha da servidão de Jesus para satisfazer as necessidades dos outros. Grandes líderes cristãos na história exerceram seu papel de forma muito efetiva, exatamente agindo dessa forma. Os líderes servos também nas Escrituras Sagradas delegam responsabilidades e autoridade para outros a fim de atender necessidades maiores. É o que nós percebemos com Jesus, no trato com seus discípulos, né? Nós percebemos, por exemplo, uma coisa fantástica na relação de liderança entre Barnabé e Saulo. Barnabé é o líder, ele é o mentor, ele é o discipulador, ele é o mistagogo de Paulo. Eles saem para a primeira viagem missionária, eles têm um confronto, uma dificuldade, porque João Marcos falhou na primeira viagem e agora ele quer levar João Marcos novamente, e Paulo diz, não, comigo não vai. E a Bíblia diz que houve entre eles tal controvérsia que vieram separar-se. Essa expressão, tal controvérsia de Atos 15, ela é uma expressão interessante porque a gente não para pensar o que é essa tal controvérsia. Foi uma controvérsia tão violenta que eles não conseguiram andar juntos. Mas você percebe uma coisa curiosa. Barnabé, que era um homem bom, cheio do Espírito Santo, a Bíblia começa a demonstrar que a partir de então, Barnabé desaparece do cenário. Quem é que está em evidência agora? Paulo.
Quando o avivamento em Antioquia, em Atos 11, acontece, ele vai buscar Paulo, para que Paulo pudesse ajudá-lo no ensino dos neófitos. E Paulo vem para acompanhá-lo ali no discipulado, porque era um mestre da lei, era um rabino, e é Barnabé quem introduz Paulo ao ministério. No primeiro confronto, Barnabé sai da liderança e Paulo se torna evidente. Por quê? Porque um líder servo, ele delega responsabilidade e autoridade para outros, a fim de atender necessidades maiores. Ali eles formam duas comissões, duas visões missionárias. Paulo lidera um grupo missionário e agora Barnabé e João Marcos vão liderar outro. E lá na frente o apóstolo Paulo vai pedir para que João Marcos possa visitá-lo, porque ele está agora já no final da vida dele, então ele escreve a Timóteo dizendo, manda João Marcos, porque me é útil para o ministério. Na verdade é uma declaração de Paulo, de que apesar de ele ter desprezado João Marcos, e por razões óbvias, porque João Marcos fracassou no primeiro ministério, agora ele reconhece que esse cara pode vir trabalhar com ele e que o relacionamento deles estava tratado e que eles não ficaram com mágoas um do outro pro resto da vida, como muitas vezes a gente percebe nos cenários eclesiásticos, né? Os líderes servos multiplicam sua liderança delegando responsabilidade, motivando, preparando, instruindo, mentoreando, avaliando, orando pelas pessoas. Então, quando você pensa no contexto de líder servo, é essa pessoa que você vai observar nas Escrituras Sagradas. Bem, duas perguntas que eu gostaria de colocar para você refletir. Eu queria que os alunos precisam escrever isso e colocar lá da plataforma. Só para você pensar. Primeira pergunta, né? Como é que eu tenho exercido a minha liderança, o meu chamado para a liderança? Como é que eu tenho me percebido isso aí? Então responda para você mesmo e me passe essas respostas aí também na sala de aula, lá na plataforma. Segunda pergunta é como é que a sociedade moderna e a sociedade cristã, a igreja, como é que elas, onde é que são as áreas mais conflitivas quando se trata da questão da liderança servo? Tá? Então você tenta descobrir esses pontos de confronto, por que a visão empresarial nem sempre se ajusta à visão de Cristo. Me escreva isso aí, coloque aí algumas declarações da forma como você percebe. É isso aí, Deus abençoe essa aula, uma aula em que eu espero que você tenha sido abençoado e vamos ter agora as próximas aulas gravadas também. Então, se você quiser me acompanhar aí, pode acompanhar as aulas sobre liderança que eu estou desenvolvendo. Deus te abençoe e fique na paz.